Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 37º episódio do podcast Spoilers da Vida. E nesse episódio eu vou falar sobre redes sociais, né? São elas uma bênção ou uma maldição? Nesse final de semana eu assisti um documentário do Netflix, não sei se vocês já assistiram, chamado Dilema das Redes, ou em inglês o nome dele é Social Dilemma. E nele ele fala sobre diversas mudanças que a sociedade vem sentindo por conta da criação e da evolução das redes sociais. E eu assisti com a Tati, e aí desse documentário surgiram diversas conversas nossas, diversas discussões sobre se as redes sociais são realmente a Skynet, ou seja, é algo que veio para acabar com a humanidade, ou se ela veio para trazer benefícios e inovações que podem ajudar muito o nosso desenvolvimento. E para começar eu deixo aqui uma pergunta. O carro é uma bênção, né? Ou é uma maldição? O carro foi uma inovação que mudou a vida de todo mundo. Mudou a forma como a gente se locomove, mudou o comércio, mudou a indústria. Foi realmente uma disrupção absurda, concordam? Mas o carro também mata 5 pessoas a cada minuto, ou seja, mais de 1,35 milhões de pessoas morrem todo ano por conta de acidentes relacionados ao trânsito. E o uso de combustíveis fósseis faz com que a camada de ozônio, ano após ano, esteja menor, causando efeito estufa, que traz para a gente mudanças climáticas com consequências como furacões, incêndios, que a gente está vendo muito hoje em dia, derretimento das calotas polares. O carro também pode ser usado para roubo, para sequestro, para assassinato, por atropelamento, para roubo de carga, para tráfico de drogas. E eu poderia continuar aqui essa lista infinita de má utilização do carro. Mas o problema realmente é o carro? Será que não seria melhor se ele não tivesse sido inventado, então? E é mais ou menos isso que eu quero trazer aqui como reflexão. Agora vamos falar das redes sociais, né? Orkut, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, tem aos montes, né? Todos eles nasceram de uma necessidade humana, uma necessidade que ficou muito clara. A necessidade de interagir, de integrar, de fazer parte de uma comunidade, de estar em conformidade social, em congruência social, ou seja, tudo que faz com que a gente evolua e que a gente viva em sociedade ao longo desses anos. E eles trouxeram, além disso, a possibilidade de juntar pessoas que não se viam há anos, familiares, compartilhar momentos como, por exemplo, o nascimento de um neto que morava do outro lado do mundo, e até o caso do meu irmão, a possibilidade de fomentar diálogos sobre os mais diversos assuntos que vão desde geopolítica até o campeonato de futebol local. E elas foram capazes de dar um novo olhar sobre a paisagem e o momento de cada pessoa, o que cada um gostaria de compartilhar, seja fotos de suas viagens, seus romances, suas celebrações, mas também lá no momento ruim, as suas perdas, as dores que passaram, e aproveitar essa congruência social, esse momento de socializar para trazer um abraço virtual, mesmo de alguém que esteja longe, mas que se importa com você. Mas não foi só isso. As redes sociais, elas também trouxeram a possibilidade de compartilhar conhecimento, aprendizado, de juntar pessoas que têm informações complementares e criar tipo um mastermind, onde o conteúdo daquele determinado grupo se torna fundamentalmente relevante e as pessoas acabam se ajudando a cada dia para melhorar ainda mais. E com a chegada dos celulares, smartphones e tablets, isso tudo acabou ficando na ponta dos dedos, né? A tecnologia, com seus saltos exponenciais, veio para tornar essa mudança cada vez mais rápida. Foi a telecomunicação, análise de dados, inteligência artificial, tudo isso ao mesmo tempo. E acabou tornando as redes sociais o novo carro, né? Algo que veio para mudar totalmente a nossa vida e de forma bem disruptiva. Mas será que a gente realmente estava preparado para tudo isso? E quais foram os principais impactos que surgiram por conta das redes sociais? Bem, um dos primeiros fatores percebidos foi que as pessoas estavam mais dispersas, ou melhor, elas estavam mais focadas, mas não no que estava acontecendo. Elas estavam mais focadas no que estava acontecendo no meio virtual. E depois que essas redes sociais chegaram no meio de um mobile, né, ou seja, no tablet ou no celular, o tempo médio de foco contínuo, ou seja, o tempo que uma pessoa fica sem ser interrompida em foco no seu trabalho, hoje é cerca de 59 segundos, ou seja, a cada minuto essa pessoa perde o foco e é distraída porque recebeu uma notificação sobre um novo post, uma imagem, uma mensagem da rede, WhatsApp, um vídeo novo disponível, qualquer coisa dessas redes sociais que acaba gerando uma notificação e tira a sua concentração.
Um outro ponto que surgiu é a questão da solidão. Por mais que as pessoas tenham milhões de amigos nas redes sociais, o convívio real diminuiu muito e as pessoas se sentem cada vez mais solitárias e infelizes. Isso mais do que qualquer momento anterior da história da humanidade. Além disso, as pessoas estão muito mais suscetíveis a sofrer um distúrbio emocional por conta do que leem ou veem nas redes sociais. Muitas vezes, esse tipo de desequilíbrio pode levar até a crise de ansiedade, depressão, em alguns casos até o suicídio ou atos de violência contra outras pessoas. É muito comum, vocês já devem ter visto, alguém que foi rejeitado ou que sofreu algum tipo de bullying na rede social buscando vingança ou acabando com a própria vida. Mas esse bullying, essa rejeição sempre existiu. Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, eu era muito sacaneado por conta da minha orelha de abano e porque o meu sobrenome é Brochado. Mas, sei lá, no máximo 10, 15 pessoas me zoavam naquela época. E hoje, o problema é que esse conteúdo ele pode viralizar e ser visualizado e comentado literalmente por todo mundo, e podendo chegar a milhões de comentários agressivos, contundentes, falsos. E imagina como é que isso vai entrar dentro da cabeça de um adolescente que está ali em constante mudança, sendo bombardeado por hormônios que modificam seu humor, sua agressividade, seu nível de estresse, isso entre outros fatores. É óbvio que isso não vai dar certo. E de 2010 em diante, quando chegaram os smartphones, existem alguns estudos que mostram que as taxas de adolescentes ou pré-adolescentes que adquiriram algum tipo de doença ligada à parte psicológica, como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, praticamente triplicou. E junto com tudo isso, a gente começa a ver uma grande onda de fake news, informações falsas que podem ser tão fantasiosas quanto a ideia de que um termômetro infravermelho tem a capacidade de ler a nossa mente e jogar o conteúdo na internet. E eu vou dar aqui 2 exemplos reais de como uma informação falsa pode mudar a vida de qualquer um em definitivo. Imagina um ex-namorado que pega a foto da namorada, que se separou dele, e ele não gostou dessa situação, e ele posta na internet dizendo que ela é uma sequestradora de crianças. E essa menina é vista na rua andando, as pessoas abordam ela diz que não é, as pessoas começam a mostrar dentro da rede social que existia uma denúncia contra ela e ela é linchada até a morte. E isso realmente aconteceu, tá? E um outro exemplo aqui é uma pessoa que pega e faz uma denúncia, uma pessoa de má fé, dizendo que um professor abusou da filha dela e o professor é preso, e sim, ele pode ser preso sem provas por conta da gravidade do crime de abuso infantil, e ele vai ficar preso até ser julgado. E a família dele, nesse ínterim, ela vai ser ameaçada, a carreira dele é totalmente destruída, e 2 anos depois, quando ele é julgado e eventualmente sem nenhuma prova probatória de que aconteceu alguma coisa, ele é considerado inocente, ele não tem mais como trabalhar, ele fica sem condições de manter a família, e a pessoa que fez lá 2 anos atrás a acusação não sofre nenhuma consequência. Isso é o que pode acontecer realmente através do mau uso das redes sociais. Mas isso vai muito além do individual. As redes são capazes de movimentar massas, manipulando opiniões e usando a inteligência dos algoritmos a favor de quem sabe utilizá-los, seja para apresentar um conteúdo, fazer uma venda ou efetivamente manipular a decisão de alguém. Isso, além, claro, da grande massa de dados que é gerada através do conhecimento dos perfis dos usuários, das suas preferências, das suas buscas, das suas compras, que tudo isso é usado para apresentar exatamente aquilo que você está procurando, ou pelo menos aquilo que você acha que está procurando enquanto é manipulado inconscientemente pelo algoritmo que está por trás dessas redes sociais. Teoria da conspiração? Sim. Um pouquinho, mas nada do que eu falei aqui é mentira. O fato é que não há uma curadoria sobre o conteúdo apresentado. A inteligência artificial por trás desses algoritmos, ela é focada muito mais no crescimento do negócio do que em avaliar se aquele determinado conteúdo é saudável a quem está consumindo. Por mais que as inteligências artificiais estejam cada vez mais evoluídas, elas funcionam, aí nesse sentido, bem próximas com o que a gente pensa. Quando você vê uma informação, você usa suas experiências para definir se você vai ou não acreditar no que está sendo dito. Se você não tiver total certeza, você vai procurar outras fontes que possam ter argumentos que te ajudem a tomar essa decisão. A inteligência artificial ela vai fazer exatamente a mesma coisa, com o diferencial que ela vai ser muito mais rápida e ela vai procurar muito mais fontes. Mas imagina que ela encontra lá muito mais fontes falsas
dizendo que o Bill Gates falou que as vacinas vão implantar nanorobôs no nosso corpo. Existe uma grande chance desse algoritmo identificar que isso é uma informação verdadeira, porque ele está vendo pela massa de pessoas que estão distribuindo aquilo ali, ou inclusive que tipo de fontes estão distribuindo aquilo ali. Óbvio que esses algoritmos vêm evoluindo ao longo do tempo para não considerar simplesmente a quantidade, para fazer cruzamento de informações, mas ainda existe um caminho bem longo aí pela frente para que eles possam ser mais precisos. Beleza, Bruno, mas então qual é a solução? Bem, antes de dar a minha opinião, eu queria contextualizar algumas coisas. Cada uma dessas redes sociais, elas também são uma empresa, com ações na bolsa, que tem como objetivo o lucro, o aumento do seu valor de mercado, o resultado. Mas qual é o principal modelo de negócio dessas redes sociais? Olha, elas ganham por clique, visualização de anúncio, de conteúdo patrocinado, ou seja, elas ganham mais quanto mais tempo você navega dentro da rede, clicando em vídeos, imagens, propagandas que foram pagos por anunciantes. Ah, beleza, então é fácil, é só acabar com elas, certo? Seria simples, mas e quando aparecerem outras? O que você acha que vai acontecer? E o jornal, a televisão, o streaming ou qualquer outra forma de mídia? Será que eles também não são capazes de fazer os mesmos efeitos? E será que eles não vêm fazendo ao longo desses anos, só que numa proporção muito menor do que a internet trouxe? É exatamente esse o ponto. Ah, já sei, beleza, então é fácil, se eu não consigo resolver o problema lá, eu resolvo na curadoria. Seria ótimo, mas a gente não tem a capacidade nem humana e nem de máquina até o momento de ser 100% assertivo em relação ao conteúdo apresentado. Os algoritmos vêm evoluindo, mas eles também erram, e eles também podem ser utilizados da forma incorreta, ajudando a manipular as decisões e os comportamentos da massa. Então, diferente de um jornal, uma revista, que vai apresentar o mesmo conteúdo para todos os leitores, as redes sociais elas se adaptam às características do perfil do usuário, o que é um grande benefício para quem quer apresentar conteúdos relevantes para o desenvolvimento, por exemplo, mas que também pode ser usado para manipulação. Beleza, então peraí, então a curadoria também não é a solução. Ok, então qual é a solução? Bem, não existe uma bala de prata, mas eu vou dar a minha opinião. Voltando lá na primeira história que eu contei, do carro, você acha que o problema está nas montadoras, nos carros ou nas pessoas que estão dirigindo? Para mim, eu vejo de forma bem parecida. A gente pode melhorar os algoritmos das redes sociais, trabalhar com leis mais fortes em relação ao uso de dados, ao conteúdo apresentado, às fake news. Isso tudo com certeza vai ajudar e tem que ser feito, vai ajudar bastante. Mas existe algo que para mim é muito mais básico e que não está relacionado à rede social, mas que se potencializou muito com o uso delas. Nós estamos cada vez mais despreparados psicologicamente para as mudanças que vêm acontecendo no mundo. As crianças estão cada vez mais dispersas por conta da tecnologia, mais irritadas pela quantidade de estímulos que elas vêm tendo, mais suscetíveis a mudanças emocionais por conta de como são vistas pelos demais, inclusive dentro do meio virtual. Imagina uma criança que tenta fazer um amigo virtual em um jogo, que a princípio é algo totalmente inocente. No momento em que ela é rejeitada, porque aquele garoto que está do outro lado, ou aquela menina que está do outro lado, não quer fazer amizade naquele momento, ou até o pai virou e falou, olha, não faz amizade porque eu não sei quem é que está do outro lado. Isso pode causar um impacto que vai se propagar na vida inteira, moldando até a forma como ela se comporta. E, gente, o carro não vai voltar atrás, a internet não vai voltar atrás, a tecnologia, as mídias, inovações, nada disso vai voltar atrás. Não adianta simplesmente tentar mudar as coisas pelo prisma de quem não viveu essa mudança. Eu não posso achar que o que funcionou para mim quando eu era criança vai funcionar para os meus filhos. A gente tem que aceitar e abraçar essas mudanças, e elas não foram e nem vão ser as últimas. Então, para mim, o que a gente tem que fazer é acompanhar de perto, fortalecer a mentalidade dessas crianças para que elas se tornem adultos resilientes e capazes de distinguir o que elas querem absorver do que não vale a pena. Na minha opinião, a escola também pode ter um papel fundamental, instruindo as crianças não apenas em como utilizar as novas tecnologias, mas também em como lidar com as informações, com as críticas, trabalhando esse lado psicológico em conjunto com os pais que estariam em casa reforçando essa mentalidade. Eu sei que não é algo simples, não é algo fácil nem rápido, mas é algo que tem que ser trabalhado desde pequeno. Mas e nós, os mais velhos, os adultos, como é que a gente vai lidar com essa situação? Bom, a nossa geração precisa se reconectar com o mundo de verdade, ser mais humana, sair do online, ficar um pouco mais no offline, usar a internet, sim, e as redes sociais também,
mas a seu favor, para se desenvolver, para socializar, para compartilhar bons momentos, para agradecer, para trocar experiências positivas e ajudar uns aos outros. Afinal, é isso que uma comunidade faz. E o objetivo dessas redes sociais foi criar comunidades em que a gente pudesse interagir de uma maneira melhor, de uma maneira mais fluida. E se você me perguntasse hoje por onde eu começaria, minha resposta sem sombra de dúvida seria: por mim, por você, pelas pessoas. E fica aqui a reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o conteúdo dessa semana. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, também deixe seu comentário, sua curtida. Não esquece de compartilhar, tá bom? A gente se vê segunda que vem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.